E aí, tudo bem? Estou começando o segundo estudo. Já tivemos o primeiro, é muito importante que você assista o primeiro, muito importante. E nós vamos começar o segundo estudo, que fala exatamente dos textos que dão base para se acreditar de que a igreja vai morar na terra com Deus eternamente, tá? Então vai ter alguns textos aqui bem longos, né? Então vai ser muito importante que você tenha paciência e que você, de fato, estude a palavra. Eu quero que você curta, quero que você compartilhe, preciso que você comente, tá ok? Vamos lá, diz assim, alguns textos que estão ensinando sobre a nossa habitação na terra e não nos céus são esses. Romanos, capítulo 8, versículo... Não, Mateus, capítulo 5, perdão. Mateus, capítulo 5, diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui, eles pinçam um versículo bíblico dentro da bem-aventurança, que é esse aqui. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, para dizer que a igreja vai herdar a terra e aí vai estar na terra. Existe um outro texto, né? Acho que está no Velho Testamento, não sei, que diz assim que a terra Deus deu aos filhos dos homens. E pelo fato da terra ter dado ao homem, né, vai ser obrigatoriamente fazer com que a igreja, né, more na terra. Repare bem que eu estou fazendo uma separação entre igreja e nações, igreja e povos. Isso é muito importante para você entender isso, né? E por que eu falo isso? Porque tem um texto que o apóstolo Paulo diz que de ambos os povos Deus fez um povo, né? O que o texto do apóstolo Pedro diz, né? Que vós sois sacerdote real, nação santa, povo adquirido, né? Então, o apóstolo Pedro, ele pega uma verdade que também se aplicava à igreja ao povo de Israel e aplica à igreja, dizendo que a igreja ela também foi transformada numa nação, num povo, né? Então, é muito importante que você entenda isso para entender, né? Para entender o estudo, né? Para entender o estudo. Tem alguém me ligando aqui para entender o estudo. Então aqui diz o seguinte, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Parece lógico, né? Só que tem que ler todo o texto. O que o texto diz? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, parece que para cada tipo de pessoa, né, vai haver um galardão, né? E aqui diz que bem-aventurados os humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito? Lembra daquele texto de Jesus? Deixai vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E por que Jesus fala isso? Porque criança é humilde de espírito, né? Então todo crente, quando se converte, ele se torna uma criança. Ele se torna humilde de espírito. Então eles vão herdar o reino dos céus. Ou seja, nós, a igreja, iremos herdar o reino dos céus, né? Então existe galardão, né, diferente do outro. Enquanto um vai herdar a terra, né, por ser manso, o outro, que é humilde, vai herdar o reino dos céus, né? Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela liberta do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que de dores de parto até o presente dia. Aqui, provavelmente, ele vai estar falando da restauração completa dos céus e da terra. Lá em Apocalipse 21, o texto diz que Deus fará novos céus e nova terra, né? Então, o apóstolo Pedro, se eu não me engano, ele diz que o mundo vai ser restaurado em fogo. Os elementos ardendo em fogo se fundirão, né? O céu
vai sumir como se fosse um rolo de pergaminho. Esse texto está falando muito claro, nitidamente, em que vai haver uma restauração completa do cosmos. O cosmos será restaurado, ou seja, o cosmos, tanto a Terra como o universo, não vai poder haver nenhum vestígio mais de pecado. Tanto que lá em capítulo 21 diz que as coisas já se passaram e eis que não existe mais. Eu particularmente até creio, se o céu vai ser completamente restaurado, eu particularmente até creio que todos os planetas que não são habitados poderão se tornar habitáveis, né? Assim como era antes da queda de Lúcifer, né? Então, na minha visão teológica, aí é uma tese, né? Os outros planetas também serão habitados por outros povos, ou seja, provavelmente terráqueos, né? Que poderão ir para Júpiter, para Marte, enfim, para tudo quanto for planeta da galáxia, né? Se duvidar, eu posso estar completamente errado, a nossa multiplicação ela será infinita, né? Isso é uma tese, né? Eu não estou dizendo para que você acredite nisso fielmente, mas como a galáxia é enorme e existem milhares de outros planetas, há uma probabilidade de Deus querer que a gente se proquie eternamente, né? Mas se isso for maluquice para você, esquece, porque tese é isso mesmo, é doideira pura, né? Então aqui está falando nessa questão. Então, esse texto aqui parece que dá base para eles acreditarem que já que vai ser restaurada a Terra, né? A Terra vai ser restaurada para que a igreja more nela, né? Para que os crentes morem nela, né? E isso está em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Já expliquei isso lá na frente. Aí vem o texto longo, né? Texto mais ou menos longo, muito longo não. Apocalipse 19, 11, 14. Que diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Por que eu quis colocar esse texto de Apocalipse 19, 14? Porque quem é pré-tribulacionista acredita que aqui está falando da segunda vinda visível de Jesus, né? A primeira vai ser a invisível, que vai arrebatar a igreja, ficaremos 7 anos nas bodas do Cordeiro, recebendo galardão, né? E por aí vai. E a segunda vida será visível junto com os exércitos do céu em cavalos brancos, né? Em outras versões, eles colocam aqui santos, né? Que Jesus voltará com os santos, né? Mas mesmo essa versão contendo exércitos no céu em cavalos brancos, pode se referir à igreja, porque aqui está dizendo que eles estarão vestidos de linho fino, branco e puro. E existem textos na palavra em que diz claramente que os justos irão se vestir dessas vestes de linho fino, branco e puro, que é a justiça dos santos. Então a probabilidade, e eu acredito, de ser a igreja vindo com Jesus é muito grande. Agora, o texto que mais supostamente embasa a ideia de que a igreja vai morar na terra eternamente é esse aqui. É esse o texto que parece ser o checkmate. É esse o texto que parece que dá a ideia cabal para eles de que a igreja vai estar na terra eternamente. Eu quero falar o seguinte: nem todo texto bíblico, principalmente escatológico, ele é cronológico. Entendeu? Existe algum, por exemplo, o texto de Mateus
24, eu não vejo uma cronologia exata ali, né? Então, existem coisas inseridas ali que aconteceram, que está no primeiro parágrafo, que aconteceram depois do que está no segundo. Por que que isso acontece? Não sei, mas existe. Eu, particularmente, tendo a crer que esse texto ele também não é um texto cronológico. Eu vou dizer por quê. Porque, de fato, o texto aqui parece se referir que a cidade santa, Nova Jerusalém, quando descer do céu, né, vai descer já com o céu restaurado, já com a terra restaurada. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Eu acredito que a Nova Jerusalém ela vai descer do céu no milênio. Não propriamente junto com a segunda vinda de Jesus, para que ele se encontre, porque como eu creio na pré-tribulação, né, aí vai vir a primeira ressurreição invisível, vai levar a igreja. A segunda, 7 anos depois, a igreja vai vir com Jesus. Aí vai vir, vai derrotar os seus inimigos, amarrar Satanás por 1000 anos e vai reinar. A cidade santa não vai vir automaticamente com Jesus nesse mesmo instante, né? Na minha visão, Jesus vai desfazer a bagunça toda, né? Vai implantar o reinado de 1000 anos, né? O pecado vai diminuir assustadoramente, ele não vai acabar 100%, mas ele vai diminuir assustadoramente. A longevidade vai restaurar a longevidade dos 1000 anos do Éden. O texto lá é muito claro em dizer isso, né? Ele vai restaurar tudo aquilo que estava acontecendo lá no Jardim do Éden antes da queda. Jesus vai tentar restaurar. E aí depois sim a Cidade Santa vai descer, né? Eu particularmente não estou inclinado a acreditar, pode ser que eu esteja errado, que a Cidade Santa vai descer depois dos 1000 anos, não é? de milênio, né? Ou melhor, depois que tudo for restaurado, né? A Cidade Santa vai descer para que a Igreja de Jesus governe a Terra, né? E o universo, né? O cosmos, né? Nesses 1000 anos, né? Nesses 1000 anos de faxina, né? Aí depois Satanás vai ser solto, vai enganar muitos, né? E aí sim ele vai realmente destruir tudo. O livre-arbítrio vai acabar, não vai haver mais livre-arbítrio, e aí sim vai haver novos céus e nova terra. Então eu vou estar lendo aqui o texto, que é muito importante que você entenda. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, né? Ou seja, está falando aqui da restauração de todas as coisas. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que desceu, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o noivo, né? Por que eu falo que ele pode não estar cronologicamente? Ele fala aqui, no primeiro parágrafo, acerca dessa restauração, e logo depois o apóstolo João pode estar falando da cidade santa que desceu do céu depois que Jesus veio com a igreja, não junto com Jesus, depois, né? Ataviada como uma noiva, desceu. Agora isso aqui é bastante interessante, porque quando o texto diz que a cidade santa desceu, parece até que a cidade que estava lá no céu, né, foi transportada para a terra. É isso que dá a entender. Mas tem um outro texto que mede a cidade santa, que mede, faz a medição, faz o cálculo do tamanho. Se eu não me engano, são 2.200 quilômetros quadrados, aproximadamente. Segundo os estudiosos, segundo os cálculos, essa cidade ela é uma cidade da espécie de um cubo, né? É um cubo, é como se fosse um cubo descendo do céu. Agora, curiosamente, o tamanho dessa cidade, ela chega ao céu.
ela instala na terra e ela chega ao céu. Muitos aqui já devem ter visto filme de ficção científica. Eu vou colocar, por exemplo, aquele filme lá do Thanos, né? Dos Vingadores, em que tem aquele episódio que a nave espacial desce e aí vem uma grande luz que desce da nave, né? E aí vem para a Terra e aí os soldados lá do Thanos descem nessa luz. Você percebe que a luz, ela bate na Terra, mas ela fica conectada com a nave. Então, o que dá a entender é que essa cidade santa, ela vai ficar conectada com o céu, né? É como se fosse um portal entre o céu e a terra. Ou seja, vai ser uma coisa só, né? E aqui diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse versículo aqui parece que Deus vai deixar o trono dele e vai vir morar com a igreja na terra. Esse texto está fazendo uma alusão, está se referindo à mesma coisa que aconteceu no Velho Testamento, quando no tabernáculo, né, e no Santo dos Santos, né, no tabernáculo, a glória de Deus descia e habitava com os homens. Ou seja, Deus não se exaltou, qual é o termo que se fala? Não se exaltou, não. Deus não saiu do trono. Ele continuou lá no trono. A sua glória foi que veio à terra e habitou. Tanto que tem a festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos significa o quê? Deus tabernaculando com o homem, ou seja, habitando com o homem. Para Deus habitar com o homem, ele não precisa sair do céu. Você está entendendo? Para Deus habitar com o homem, ele não precisa sair do céu. Esse é o segundo vídeo. Eu vou parar aqui, que ele vai ficar longo, para eu não piorar o raciocínio, para eu ter um raciocínio melhor. E aí depois eu volto terminando o estudo, tá ok?